Olá todo mundo, eu tô aqui de volta hoje com o Eduardo Ferrarini. Oi Joyce, oi pessoas, amantes da sétima arte. A gente tá aqui pra falar sobre Coleção Estúdio Hammer Volume 2. Seguindo aí uma ideia de trazer novos volumes, né, de box que foram um sucesso, né, entre o público. A Obras Primas do Cinema agora traz uma nova coletânea aqui de obras do Estúdio Hammer. Quem quiser aproveitar a oportunidade para dar uma olhada no debate que a gente fez sobre o primeiro box dedicado a Hammer, eu vou deixar aqui no card o link. A gente fez uma contextualização histórica bem legal, a gente falou algumas características gerais do estúdio. Então é um bom vídeo introdutório para vocês embalarem e assistirem esse daqui que a gente tá fazendo agora. Então antes da gente começar aqui a falar dos filmes, eu queria aproveitar e pedir novamente para vocês ajudarem a ampliar esse trabalho, a propagar esses vídeos, debates por aí, pelo YouTube, entre redes de amigos, pessoas que curtem cinema de gênero principalmente. Eu sei que tem bastante gente que é fã de filmes de terror e horror. São gêneros que a Obras Primas aposta bastante. Então esse canal aqui, esses debates são um prato cheio para vocês. Esse mês por si só, né? Especialmente esse mês, né? Que a gente já falou no vídeo passado do Wes Craven, agora a gente vai falar do volume 2 do Estúdio Hammer. Seguindo uma tradição aqui de comentar os filmes em ordem cronológica, esse box traz as obras Paranoico, de 63, Cilada Diabólica, de 64, Epidemia de Zumbis, de 66, A Face do Demônio, de 66 também, e outro filme de 66, Rasputin, o Monge Louco, fechando o box com Um Grito Dentro da Noite, de 72. É aí um apanhado de uma década, né? De produções. E produções que, ao contrário do primeiro box da Hammer, não são as produções mais conhecidas do estúdio, né? Sim, também é uma outra pegada, assim, é uma curadoria um pouco diferente, porque geralmente quando as pessoas pensam no Estúdio Hammer, pensam nas releituras que o estúdio fez de monstros clássicos que geralmente a Universal tinha feito, como Drácula, Múmia. Sim. E esses filmes da Hammer são muito interessantes por justamente eles meio que seriam um retrato do que o cinema de gênero de terror, e tem muito filme que é mais de suspense do que de terror, ele trabalha um pouco esse gênero, ele meio que se adequou ao tempo, né? Com certeza. Essa década que estava proeminente, essas produções que trabalhavam muito com o terror psicológico. Muitos filmes aí trabalham com esse tema da paranoia, por exemplo. Exato, que foi uma descoberta pra mim, né? E foram os meus preferidos do box aqui já. Sim. O imaginário do público, quando se fala dos estúdios Hammer, geralmente é associado a esses filmes que o Eduardo comentou mesmo, né? Mas é legal também a gente ter contato com essas obras e entender que o estúdio fez muito mais do que filmes sobre monstros e teve N abordagens, né? Sim. Então vamos começando por Paranoico, que a gente tava aqui comentando que é um dos nossos preferidos aqui, né? Foi o meu preferido do box, foi o que eu acho que eu mais gostei. Eu gosto muito da história e o caminho que ele é muito imprevisível, né? Com certeza. O Paranoico é dirigido pelo Fred Francis, que também tem o Cilada Diabólica. Um filme foi feito na sequência do outro, né? Diferença de 1 ano apenas. E eles têm bastante similaridades, né, os dois filmes. Mas falando de Paranoico, ele envolve uma trama que acontece ali no seio de uma família muito rica do interior da Inglaterra e tá relacionado a questões de herança, de ambição e ganância. Os dois filmes, né, o Cilada Diabólica e o Paranoico, giram em torno dessas temáticas, né, só que com protagonistas diferentes e tudo mais, mas com caminhos um pouco parecidos até, que apostam bastante no terror psicológico. O Paranoico traz o Oliver Reed, né, que é o grande acontecimento do filme, né? Sim, o personagem do Oliver Reed, né, ele faz o irmão da personagem protagonista, né, que eles tiveram um irmão que faleceu, que ele se suicidou, e ela... Ainda adolescente, Ainda né? adolescente, há anos atrás, a moça, ela diz, né, que ainda o vê rondando a casa e outros lugares assim, e as pessoas começam a duvidar se ela tá alucinando, tá ficando vendo Por causa de um coisas. trauma, porque ela era muito apegada a ele e tudo mais. O que eu mais gostei do filme é justamente porque ele foi muito imprevisível. Eu podia jurar que é um filme, ao contrário, por exemplo, que a gente vai citar, né, O Grito na Noite, que é um filme que trabalha com a paranoia o filme inteiro. Esse filme, ele vai pra um caminho diferente, porque eu pensei que o filme todo ele ia trabalhar com essa coisa do ela tá vendo isso ou não. Sim. E, tipo, ele vai pra um outro caminho, que vai pra um outro caminho. Ele vai costurando isso de uma forma bastante interessante, porque aí, enfim, essas visões dela, a gente vai entendendo que realmente existiu uma pessoa ali, e aí tem esse personagem que é super importante, que é essa pessoa que se passa
pelo irmão dela, e a gente não sabe se ele tá se passando, se ele é mesmo, e aí tem a desconfiança dos personagens que estão ali no entorno, e aí você descobre que aquela família ali esconde muito mais podridão do que a gente imaginava, porque o começo do filme é uma missa de celebração, porque os pais deles, né, desses dois irmãos, morreram, e por isso esse outro irmão dela se suicidou, supostamente, por causa do trauma, da morte dos pais e tal. E aí eles pintam essa família como uma família perfeita e tudo mais. É uma tia que tá meio que tutelando, né? Eles dois, exatamente. E o Oliver Reed, assim, muitas camadas, né? A personagem dele, um personagem muito, muito expressivo e dúbio também, né? Muito intenso, porque ele sofre de alcoolismo, né? Exatamente, tem uma série de questões ali trabalhadas, e é isso que o Eduardo falou, eu também achei que é super imprevisível, mesmo quando depois, num determinado momento, você já tá meio manjando qual que são as intenções de cada personagem, por que as situações chegaram naquele ponto e tudo mais. Mesmo assim, o final é muito revelador, né? Ele consegue segurar informações, ele vai revelando isso aos poucos, consegue segurar informações pro final mesmo, né? Sim. Tipo, última cena. Sim. Então, eu acho que é uma sucessão de surpresas super bem encadeadas, né? A complexidade dessa história familiar, né? Sim, muitos casos de família aí, várias tretas. Várias. E é muito bacana, né? A forma como ele constrói, assim, de uma maneira muito... como uma montanha-russa mesmo, assim, de acontecimentos. Trabalha muito bem essas tensões e esse clima sempre de incertezas que cercam os personagens, as ações deles e os objetivos, as coisas que eles almejam. Um filme parecido também com Cilada Diabólica. Cilada Diabólica, que também o diretor, Fred Francis, pira nessas tramas, né? Sim. Tem muitas escolhas no Paranoico que ele meio que repete no Cilada Diabólica, né? Também trabalha o tema da ambição, da ganância, da traição, da conspiração, né? Sim. Eu acho que são questões que estão ali. Ele conta a história da Janet, que é uma garota que também teve os pais mortos, né? Supostamente a mãe dela, num ataque de loucura, um ataque psicótico, matou o próprio pai no aniversário da filha, no aniversário de 11 anos da filha, e aí isso passa a atormentar a vida dela e aparece em forma de pesadelo, né? Essa cena da mãe dela assassinando o pai, porque a mãe dela vai pro hospício depois, né? Então ela tem medo de ter dado, né, essa loucura da mãe, então ela vive assombrada por isso. Ela estuda no colégio interno, só que ela vive tendo esses pesadelos, acorda gritando no meio da noite. Fato que faz ela ser mandada de volta pra casa, porque ela tá, de alguma forma, perturbando ali o bom convívio e tal. E aí, uma professora que gosta muito dela, acompanha ela, né, esses dramas no colégio interno, começa a se envolver na história, leva ela até a casa dela. E aí, na casa, a gente descobre vários empregados, né? Sim. Desde o motorista, a cozinheira, uma espécie de governanta e tal, que adoram a garota. E no começo, eu fiquei até um pouco desconfiada, pensando... Nossa, será que eles são tão legais assim? Mas depois a gente vai entender como eles são importantes, né, pra história toda. Eles têm um apreço muito grande pela menina. E aí a gente descobre que tem um advogado, que ele é responsável também, ele é o tutor legal dela, né? Sim. Sabe muito de onde ele saiu, mas a gente sabe que ele é o tutor legal dela. Que ela tem um apreço muito forte por ele. Exatamente, uma relação muito íntima, né? A gente percebe desde o início. E a partir da relação dela com esse advogado, a gente vai entendendo ali também umas tramas que envolvem quais são as intenções dele com aquela casa, ela também é de uma família rica, não sei o quê. Tudo em torno desses temas, né? De repente, induzir situações para se beneficiar do resultado delas e tal. Sim. Ele é quase como um tabuleiro de xadrez com os personagens mexendo nas peças, assim, meio que criando toda uma estratégia, fazendo vários movimentos para que cheguem a um determinado resultado. Ele é muito calculista nesse sentido. Ele trabalha as tensões nesse sentido, nessa estrutura muito calculada. Sim. Que ele cria. Eu acho que é uma marca do diretor também, porque se a gente for analisar esses dois filmes, né, o Paranoico e o Cilada, são filmes enxutos, né? Todos os filmes aqui do Box, eles são muito enxutos, eles têm cerca de 1h30. Interessante como no caso desses dois filmes, eles... tem ação acontecendo o tempo todo, né? Então você fica preso, né, no filme. Em momento nenhum você escapa daquela história, né? Sim. Porque o tempo todo é uma ação encadeando na outra. Então ele mantém um ritmo nessas duas obras que é bastante interessante, né? Que te mantém envolvido, né? Capturado por aquilo. Sim, e tem o fator, né, de imprevisibilidade da história, porque o terceiro ato do filme, ele é praticamente as consequências do que todo
Sim, tem um fechamento bem redondo, né? Tipo, ele mostra as consequências do que era o objetivo, não vamos falar, né, o que acontece, mas ele é justamente sobre essas consequências e, de novo, volta a trabalhar com a questão da paranoia, muito mais forte, muito mais ressaltado aí. É interessante também pensar como a Hammer trabalhava esse teor erótico, né? Mesmo dentro dos filmes de suspense e tudo mais, a Hammer era conhecida por trazer atrizes belíssimas e super atraentes e instigantes e tudo mais. E acho que mesmo esses filmes, né, que trabalham temas mais espinhosos e até dramáticos, né? Porque tem um drama familiar aqui colocado e tal. Ele traz essas relações meio proibidas, né? Sim. Uma coisa mais erótica, assim. Bem palpável. Tanto que tem até o documentário aí. Exatamente. Sobre as mulheres da Hammer. E acho que essa é uma característica, né, deles. Tipo, sempre meio que escolher a dedo essas atrizes, né? Caminhando pra epidemia de zumbis, então, a gente vai de novo pro interior da Inglaterra, mas numa época muito, muito mais antiga. Num vilarejo onde mortes misteriosas começam a acontecer. E aí um médico super experiente, mais velho, que mora em Londres, símbolo da civilização e dos avanços na medicina e tudo mais, ele recebe uma carta de um aluno dele, que tá morando num pequeno vilarejo com a esposa dele, falando que não sabe mais o que fazer, porque tem essas mortes, ele é médico, não consegue desvendar esse mistério, então o chama pra ajudar ele, né, nessa descoberta, nesse processo de descoberta. Aí ele chega nesse vilarejo e é o de sempre, né? Sim. Ele se defronta com um atraso, né, em termos de medicina, em termos de tecnologia, pensamentos. Então, tem uma discussão religiosa muito forte. Começa a entrar um tema, que eu acho que é a tônica aqui também de um outro filme que tá no mesmo disco até, que é Afasta o Demônio. Eu acho que os discos aqueles foram cuidadosamente escolhidos, né, os pares de filmes. Porque nesse disco, que tem Epidemia de Zumbis e Afasta o Demônio, os dois trabalham a questão da feitiçaria, do misticismo, negra, né? Exatamente. O que seria práticas que não estariam alinhadas ao catolicismo, ou enfim, a religiões mais tradicionais, né? Digamos assim. Acho que é o único filme do Box que tem como monstros uma criatura clássica do cinema de terror, que é os zumbis. Numa época pré-Romero, antes mesmo do primeiro filme do Romero, que é A Noite dos Mortos-Vivos. Não é o primeiro filme de zumbis, eu acho que o primeiro filme de zumbis é um filme dos anos 20, chamado White Zombie, se não me engano. E é aquela dinâmica dos zumbis como você citou, estimulados por magia negra. Sim. São filmes que tratam de feitiçaria. De práticas que geralmente são vistas com maus olhos, né? Inclusive nos filmes, né? Sim, exato. Explicitamente. Sim. E como você falou, é esse contraste, né? Dessa coisa da bruxaria contra o inglês. Sim. Da civilização. Tipo, a coisa meio. Exatamente. Sabe? Tipo, versus selvageria. Exato. E o que você achou da caracterização dos zumbis e de como eles são trabalhados no filme? É bem interessante, porque ele começa, né, com esse mistério do que tá acontecendo, e tem essa discussão, né, que você comentou de ser como é um vilarejo muito tradicional, e eles não têm como investigar, eles não têm como fazer autópsia dos corpos, porque eles acham que é invasivo ou profano. Sim, eles acham que é profano, você violar um corpo morto e tal, e eles não conseguem. Tava assistindo o filme pensando, né, tipo, sei lá, os zumbis do Walking Dead, por exemplo. A gente tá acostumado com zumbis, tipo, espertos e perigosos, e tipo, ferrou se eu trombar um zumbi na minha frente. E aí é muito louco, porque nesse filme são zumbis super lentos, né? Sim. Tem essa coisa, né, da caracterização deles, do jeito de andar e de como eles podem ser manipulados ou não. E a coisa mais louca ainda, além do fato deles serem super lentos e bobos e fácil de fugir deles, é pensar que a pessoa que comandava, que também era óbvio desde o começo do filme, né? Eu acho que esse filme é mais previsível, né? Sim, nesse sentido. Ele não traz grandes surpresas. E a pessoa que comanda essas seitas e comanda essa horda de zumbis, ela fazia tudo isso, todo esse corre na cidade de roubar corpo e fazer o caramba pra ter zumbis escravos do capital, né? Isso Sim, exatamente. Era total com intenções escravizar os zumbis. Sim. Tipo, não vou revelar mais, senão vai estragar tudo aqui. Mas assim, surreal, né? Sim, é bem bacana. E
Você até deu uma análise, uma interpretação interessante, uma crítica meio essa questão da iminência do capitalismo, tipo, dessa obsessão, né? Que é uma coisa que o próprio Romero faz em vários filmes dele. Sim. Geralmente, os filmes de zumbi, eles trazem com si significações, tipo, com críticas sociais. Sim. Geralmente eles são representações, pode ser discussões sobre o racismo, Sim. sobre o consumismo, e aí você acha que deu um parecer bacana sobre esse filme, pode ser um retrato sobre isso, porque nesse Não, e caso, até porque para que tipo de função e trabalho exato. eles são escravizados, né? Que vocês vão assistir, vocês vão descobrir. Que é assim, se você for tirar o zumbi ali daquela situação e colocar uma pessoa, basicamente dá na mesma, né? Sim. Porque a pessoa que desempenha aquele tipo de trabalho, ela basicamente tá reduzida a um ser como um zumbi, né? Sim. Ou a um não ser, né? Como um zumbi. É. Porque a pessoa é desprovida ali total de humanidade, de complexidade, de subjetividade e tudo mais quando ela desempenha um trabalho que é quase a de escravização, né? Uhum. Tem essa dinâmica diferente do zumbi, que ao invés de ser o zumbi, tipo, que come cérebro, corre atrás das pessoas, é o zumbi, tipo, que é manipulável. Sim. E ele é bacana. Acho que é uma mudança de paradigma, né? Que foi sendo trabalhada, assim, Sim. Acho que ao longo do tempo. Não é comum você ver filmes de zumbis que sejam desse estilo de zumbis, por exemplo. Pegando carona aqui nessa história que a gente tá falando do misticismo e de práticas de bruxaria, de rituais, voodoo e tudo mais, a gente chega na face do demônio, que começa também numa situação ali colocada em que uma professora tá na África, né? E ela tá fugindo de um ataque de selvagens, praticantes de algum voodoo, de alguma religião ali típica desse local. E ela tá sendo ameaçada porque, segundo os próprios nativos, eles querem que ela vá embora e tudo mais. E aí ela fica traumatizada, é um evento violento, né? Causa um trauma na vida dela. E depois que ela se recupera desse trauma, ela vai procurar emprego pra dar aula em outro lugar. Ela volta pra Inglaterra, né? E ela acaba entrando numa comunidade super aparentemente feliz e bonitinha. Me lembrou até aquele filme Mulheres Perfeitas, sabe? Ah, sim. Com a Nicole Kidman. Nossa, que comunidade fofa, tudo florido, pessoas felizes e gentis, solistas. Uhum. E aí ela entra nessa comunidade, que é um colégio particular, da elite, né? Convidada por 2 irmãos que são donos desse espaço, né? E herdeiros de uma família muito rica. Os seus 2 irmãos, né? Têm ligações com a religião diferentes, mas isso vai sendo revelado aos poucos. Você sabe que tem uma coisa estranha ali, mas você não sabe o quê. E aí ela começa a entrar especificamente na vida de 2 alunos, né? Um casalzinho, assim, bonitinho, apaixonadinho, que a gente entende que tem ali um ponto de conflito, né? Um ponto de conflito que causa estresse ali um pouco nessa comunidade inteira, né? Aí você fica pensando, nossa, por que tá todo mundo tão preocupado com namorinho juvenil, Exato. Inocente? E aí, a partir daí, a história vai se desenrolando. A primeira coisa a ser apontada é que a protagonista é vivida por ninguém menos que a Joan Fontaine. Gente. Tipo, a Hammer também foi conhecida por trazer, tipo, um elenco estrelar, assim, no mínimo, né? Apesar dos filmes feitos em guerrilha, filmes de baixo orçamento, sim, e tudo mais, com abordagens mais pesadas, né, que o cinema adota. Exatamente. Eles conseguem trazer uns astros, assim, pra estrelar os filmes dele, e eu acho que é um filme beneficiado justamente por conta do talento dela. Assim, exato, ela bacana. É ótima. E o filme, eu acho que ao contrário, né, do Epidemia de Zumbis, que revela mais claramente as suas intenções e pra onde a história vai caminhar, A Face do Demônio, ele já é um pouco mais misterioso e dúbio em todas as personagens, quem eles realmente são. Você não sabe ao certo quem ali é o vilão ou Sim. a pessoa que tá causando aquilo tudo. E ele trabalha quase o tempo todo apontando pra uma possível vilã, e isso é desmontado só lá no final, né? Sim, exato. E aí você fica direcionando todas as suas energias pra aquela personagem, e aí no fim você fala, nossa... Sim, e é sempre na perspectiva da personagem da Joan Fontaine, então você tá o tempo todo com ela e, tipo, você vai descobrindo as coisas junto com ela. Sim, e trabalha também, de alguma forma, o tema da paranoia, né? Também, sim. Ela exato. também vai pra uma casa de repouso, enfim, tem Sim. um pouco essa coisa conspiratória, né? Um pouco no ar. Exato. Já que a gente tá falando de misticismo e questões religiosas aí, a gente pode seguir pro Rasputin, um monge louco, que traz Christopher Lee em mais um filme da Hammer, né? Ele já esteve em outras produções da Hammer também. Da Hammer. Ator fetiche da Hammer. Sim. Pra falar da história que traz também a coisa do misticismo. Vai pra uma época também bem mais antiga. Sim. Isso também é uma abertura muito legal, porque quando a gente tá falando de Londres no século X,
Ou a gente tá falando, no caso, da Rússia aqui no Rasputin. Sim. Então, é um artifício legal, porque abre pra você justamente trabalhar essas dualidades, né? Que eram colocadas de uma maneira bem extrema, né? Então, o que não se alinha a uma religião vigente naquele momento, logo é bruxaria, é execrado e tudo mais. Tem aquela coisa do oficial e do extraoficial aí, né? Ele é baseado num personagem real, embora a Hammer, na época que ela lançou o filme, ela sinalizou que o filme não era tipo historic occurrence, assim, não apurava em dados reais históricos, mas o personagem Rasputin realmente existiu. Conta a história de um monge, né, desse monge Rasputin, que ele é um ser absolutamente vil, libidinoso, que tem poderes especiais. Ele consegue, logo no primeiro momento do filme, ele consegue curar uma mulher, e em forma de agradecimento que o marido dela, ele pede para que ele possa beber o que ele quiser do bar, porque o cara é dono de um bar. E aí ele fica bêbado e ele quase estupra a filha dele, e por conta dessas atitudes ele acaba sendo expulso do mosteiro onde ele morava. E aí ele decide ir até a capital, né, na Rússia, assim. Ele tem como objetivo se aproximar de Czar para ele poder ter poderes e poder dominar meio que a Rússia. E ele usa dos poderes de hipnose, e de dominar a mente e de cura para poder... não pro bem. Ele tem poderes que são benéficos, né, que aproximam muito ele de quase de um Jesus Cristo, assim, talvez. Só que ele usa pro mal. Sim. Ele é completamente cruel e muito cínico e estrategista. Acho que é o único filme da Hammer que o vilão é o protagonista mesmo. Ele é realmente uma criatura cruel, assim, que usa de todos os artifícios pra se dar bem. Então, como que você acha que a Hammer trabalhava essa caracterização de época? Não é um estúdio milionário que fez grandes produções. Como você acha que ela resolvia essa questão de ambientar tantas tramas em lugares e épocas diferentes de uma maneira convincente? Por causa que ela usava os mesmos cenários. Por causa que... melhor resposta. Por causa que o Rasputin, o cenário, né? Boa parte do cenário e do elenco é o mesmo do Drácula, o Príncipe das Trevas, com Christopher Lee. Então, aproveitamento. Eles fizeram um aproveitamento ali, mas tem uma reprodução bacana, assim, da Rússia, dos cenários, dos aposentos. Tem uma sequência que que se passa no quarto da criança, da Cisara, assim, que é uma coisa bem... exagerado, exorbitante, assim. Ele meio que consegue retratar com uma arquitetura, assim, a arquitetura do período da Rússia. Você não achou parecido também no Epidemia Zumbis? Tem aquele lugar onde as seitas acontecem. Subterrâneo. Sim. Você não achou parecido com o lugar onde as seitas também acontecem no A Face do Demônio? Verdade, né? Parecido. Não parece? Sim. E é bem bacana a forma como o Rasputin, apesar de ser um personagem totalmente deplorável, personagem que você acompanha pelas estratégias dele, o que mais de cruel e ruim ele pode fazer. É um filme que a gente mergulha através da mente do vilão, né? Sim. Ponto de vista totalmente dele. Sim. Né? O principal ponto desse filme é a performance do Christopher Lee, que é sempre um mestre, assim, de criar, assim... Ele... fazendo o que for, né? Não, mas ele teve acesso, por exemplo, ele conversou com pessoas que realmente se envolveram com o Rasputin original, acho até mesmo com a filha dele, que ela tinha falado que ele tinha a mesma expressão de hipnose ou de confronto igual do pai. Tipo, que ele conseguia encarnar aquilo perfeitamente. Então, Christopher Lee é uma performance assim, que é muito intensa, a forma como os olhares, aqueles closes assim nos olhos dele no momento que ele tá hipnotizando alguém. E caminhando aqui pro fim, a gente chega em Um Grito Dentro da Noite, que discorre sobre temáticas que estão presentes nas outras obras também, né? Sim. Então, traz à tona a questão da conspiração, de traição, paranoia, de induzir uma situação para conseguir alcançar um objetivo maior. Sim. Ele é um filme que também, de novo, ele trata dessa questão da personagem, se ela tá imaginando, se ela realmente tá vendo as coisas como elas são. Ele parte dessa moça, né, que ela é uma recém-casada, ela tá para se mudar com o marido dela, que é professor. Ele dá aula numa escola remota, assim, num campo. A coisa da escola também é muito recorrente, né? Sim. Louco, né? Sim. Que louco. Ela é atacada por uma figura desconhecida que ela só consegue vislumbrar
o braço mecânico dessa pessoa. E aí ela começa a ter muito receio de que ela tá sendo perseguida e atacada por essa figura misteriosa sem braço. Ela se muda com o marido, né? Eles moram perto da escola. As suspeitas dela começam a aumentar quando ela começa a interagir com o diretor do colégio, que é vivido pelo Peter Cushing, que também é outro xodozinho da Hammer. Com certeza. É engraçado, por causa que, geralmente, nos filmes da Hammer, Christopher Lee e o Peter Cushing que faziam as duplas dos personagens. Por exemplo, Exato. como o Dr. Frankenstein e a criatura. Sim. Ou o Drácula e o Van Helsing. Então, assim, eles são uma dupla dinâmica, assim, nesses filmes de monstros. Batman e Robin. E aí, nesse box, no mesmo CD, tem um com Christopher Lee e um outro que é com o Peter Cushing, que é uma figura que, pelos modos muito ponderados e pela figura dele bastante calculada e polida, ele causa uma inquietação, assim, que você fica um pouco receoso. Tem um momento que ele pede que ela tire o lenço do cabelo e deixe o cabelo solto, porque ele acha que ficaria mais bonito, assim. São vários minutos, assim, de tensão só pra ele conseguir desamarrar um nó no lenço do cabelo dela. Um thriller psicológico que bastante provocativo. Acho que os thrillers psicológicos, eles deram a tônica aqui desse box, né? Sim. A gente pode dizer. É uma curadoria interessante, porque pega esses filmes da Hammer que as pessoas geralmente não associam com a Hammer, que associam mais com filmes de monstros, releituras dos filmes da Universal. Sim. E aí tem uma seleta bem interessante, bacana, assim, de filmes, assim, que estão mais pra filmes, sei lá, do Alfred Hitchcock, sim, essa galera, tem, assim, exatamente. do que filme Inclusive, de terror, né? a John Fontaine, na Face do Demônio, ela tem uma pegada meio Tippi Hendren, né, nos pássaros, até o visual e tudo mais. Sim. Mas vamos lá, então, ó. Chuva de filmes é igual a chuva de cards. Sim. E cards maravilhosos, diga-se de passagem. Esse box aqui, ó, não tem nem o que comentar, gente. A apresentação dele aqui, só pra vocês darem uma olhada por cima. A Obras Primas agora tá produzindo vídeos de unboxings, né, dos box que ela distribui. Então aproveita para conferir a playlist aqui no canal também, chamada Unboxing, que tem vídeo mostrando com detalhes e comentando especificamente alguns box da Obras Primas. Vale muito a pena conferir também. Para quem gosta desse tipo de produto, para colecionadores, é um prato cheio. E a gente falou de cards, a gente não tem como não falar dos extras também, né? Aqui tem um especial sobre os figurinos da Hammer, é muito legal, porque a Hammer, sendo um estúdio, né, ela traz toda uma bagagem de obras e de construções que são exploradas nesses vídeos especiais. Tem um especial sobre lobisomens e mortos-vivos, muito legal também. E tem um que incrível, o meu preferido aqui dos extras, que é o Hammer Glamour, que é um documentário que destaca as mulheres da Hammer, né? E como que elas apareceram em produções de terror e ficção científica. Acabaram virando uma marca registrada do estúdio também. Então, obrigada, Edu. Eu que agradeço mais uma vez por esse mês, esse convite maravilhoso. Muito obrigado. Foi ótimo. Vamos repetir a dose em breve, então. Sim. Seja sempre bem-vindo. Obrigada a vocês que ficaram aqui até o final e que acompanharam todos esses vídeos mais recentes que eu fiz aqui com o Edu e que acompanham o canal de modo geral. Fiquem ligados aqui nos debates da Obras Primas do Cinema. Até a próxima. Tchau, tchau.